Fala, super atletas, Felipe Nascimento aqui novamente. Realmente eu fiquei muito tempo ali sem gravar vídeos aqui no meu canal. Estava participando de algumas competições, então estava me dedicando aos treinos ali. Mas voltei a gravar os vídeos, vou tentar postar com mais frequências aqui no canal. Esse canal aqui que eu conto toda a minha experiência de como atleta para ajudar você também atleta em tudo que tiver aí no meio esportivo, tá certo? E hoje eu decidi gravar um vídeo por um motivo especial. Alguns meses atrás eu gravei outro vídeo, vou deixar por aqui algum card para você ver também se interessar, sobre como você obter o Bolsa Atleta Federal. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na prática a minha inscrição no Bolsa Atleta estadual. Eu sei que isso aí realmente muda de estado para estado, para você ter uma noção de mais ou menos como é que funciona. Às vezes de um estado para o outro não muda muita coisa. E quem é de Pernambuco, tá certo? Eu sou pernambucano, caso vocês ainda não saibam, vai se beneficiar. Por quê? Tem muita gente que tá começando a receber Bolsa Atleta agora, às vezes olha o edital assim, acha que é um bicho de 7 cabeças, tem muita coisa para fazer, às vezes se perde, se enrola um pouquinho. Então o objetivo desse vídeo é justamente eu te ajudar na prática como é que você vai fazer a inscrição no Bolsa Atleta estadual, tá certo? Em Pernambuco. Eu já recebo o Bolsa Atleta estadual já faz um bom tempo, então já tenho experiência de como é que funciona, como é que é o edital, como é que é o sistema de classificação. Então eu vou mostrar a tela do meu computador, tá certo? Vou abrir o edital, tanto do Bolsa Atleta como do time Pernambuco, então eu vou ali esmiuçar um pouquinho, falar dos principais pontos do edital, para tirar alguma dúvida, como é que é o sistema de classificação, como é que é os documentos que você tem que mandar. E depois disso também eu vou fazer a minha inscrição online na prática, vou mostrar ali como é que é o site que você tem que entrar, como é que você tem que fazer. Então, ó, já vai deixando aquele like no vídeo se você se interessou, afinal eu poderia simplesmente fazer aqui minha inscrição normal e tudo certo, mas não, resolvi gravar, então tem todo o trabalho de gravar, editar, então já vai deixando aquele like para me ajudar e dar essa força aqui pro meu canal. Então vamos lá, vamos mostrar aqui na prática. Putz, o Zé acabou de bater na tela do computador, da câmera. Eu vou abrir a tela aqui do meu computador para mostrar para vocês na prática qual o site, o edital, e vamos dar uma esmiuçada nesse edital para poder te ajudar, tá certo? Então, vamos embora. Antes de tudo, você vai entrar nesse site aqui, ó, educação.pe.gov.br, lembrando, educação sem os acentos. Então, ó, você entrou no site, vai vir aqui, ó, lançamento do edital. Então, a gente clica aqui, vai abrir aqui, onde tem a questão, aqui nesse site, onde vai ter os links dos editais, tá certo? E o formulário para você fazer a sua inscrição online. Isso aqui que eu vou fazer é pro Bolsa Atleta Pernambuco e do time PE. A gente sabe que nem todo estado oferece Bolsa Atleta para os seus atletas, então a gente em Pernambuco é privilegiado por ter a Secretaria Estadual da Educação e Esporte, que sempre está lançando aí Bolsa Atletas para os atletas pernambucanos. E veio a pandemia, a gente continua recebendo normalmente, então eu só tenho a agradecer à Secretaria da Educação e Esporte de Pernambuco e toda a equipe pelo excelente trabalho que eles fazem e a forma como nós atletas de Pernambuco somos tratados. E você que é de Pernambuco que está concorrendo ao Bolsa Atleta vai te ajudar bastante. E esse é o objetivo desse vídeo. Então, ó, para você ter uma ideia, são duas coisas diferentes. O time PE é uma coisa e o Bolsa Atleta é outra edital. O time PE ele é um programa, vamos dizer assim, mais completo, onde ele contempla não só os atletas, mas também os seus treinadores, benefício de passagem aérea, tem atendimento psicológico, nutricional, tem avaliação fisiológica também. O critério muda um pouquinho, na verdade são poucos atletas contemplados, para você ter ideia, foram apenas 21 atletas no último edital e 17 técnicos contemplados. O valor fica de R$ 2.500 para os atletas e R$ 1.000 para os treinadores. E fora isso, a gente tem o Bolsa Atleta, que é o Bolsa Atleta contempla bem mais gente. No último edital foram 360 atletas e para-atletas de 43 modalidades diferentes. Esse projeto ele iniciou em 2012, veio melhorando ao longo do caminho. Vou mostrar aqui, eu já abri o edital, vou começar pelo edital do Bolsa Atleta e depois faço o edital do time PE e depois eu vou fazer a inscrição online, tanto no time PE como no Bolsa Atleta. Isso já é a primeira dúvida. Você pode fazer a inscrição nas duas, no time e no Bolsa? Pode sim. Porém, você, se for aceito nos dois, você vai ter que escolher um deles, né? Você não pode fazer parte dos dois e receber pelos dois lados. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o edital do Bolsa Atleta, tá certo? Eu já deixei aberto aqui. Bom, basicamente aqui tem muita informação, mas eu vou passar o principal ponto. As inscrições começaram no dia 6 de dezembro de 2021 e vão até o dia 14 de janeiro de 2022, às 23 horas e 59 minutos. Esse é o período de inscrição, para você fazer a inscrição online e mandar toda a documentação. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é dia 27/12, então eu vou tentar editar o mais rápido possível para lançar aqui no canal. Quem ainda não fez a inscrição, poder ajudar também ainda quem não fez. Caso você esteja vendo esse vídeo só depois dessa data, então já passou o período, né? Mas aí talvez fica aí para você ver outras vezes nos próximos editais, porque basicamente não muda muita coisa, o processo é basicamente o mesmo, vai lhe ajudar para os próximos editais. Então já falei do período de inscrição.
A documentação você tem que mandar para esse e-mail aqui, ó. Antigamente você tem que ir lá, levar a documentação física e tal. Hoje em dia, você pode também, mas hoje em dia eles deram também a possibilidade de você mandar por e-mail, e eu acho até mais fácil. Você tem que mandar, no caso do Bolsa Atleta, para aqui, ó, bolsaatletapE2022@gmail.com. Lembrando que é nesse período daqui, tá certo? Que eu falei que é o período de inscrição. Aí aqui tem o nome dos principais membros, né, do comitê, da Secretaria de Educação e Esporte. Depois disso vem o principal aqui, que é o período dos resultados que você obteve para poder dar entrada, né, no edital. Os títulos têm que ter sido obtidos no período compreendido entre 1 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Se seu resultado esportivo foi compreendido nesse período, você dá entrada no Bolsa Atleta. Depois disso a gente vem aqui os requisitos necessários, né? Idade mínima de 13 anos, tem que estar se praticando a modalidade estudantil de alto rendimento, né? Tem que estar treinando, tem que ter tido o resultado obtido, que é justamente aí onde você vai dar entrada em uma das categorias que eu vou explicar mais para frente, tá certo? Residir e estar vinculado à entidade prática do esporte no estado de Pernambuco. A gente vai agora para os documentos necessários. Basicamente são cópia do comprovante de residência. Eu sempre dou a minha conta de luz, tá certo? Que já tá no meu nome, é mais fácil. Caso aqueles atletas que são novos ainda, né? Eu acho que não tem problema, assim, se você colocar uma conta de luz que está no nome do seu pai e da sua mãe. Depois disso tem o cópia do documento de identidade, o RG e CPF. Depois disso, a declaração da entidade da prática esportiva, ou seja, a declaração do seu clube, do clube onde você treina. Depois, a declaração da entidade de prática esportiva, ou seja, a declaração estadual, ou seja, da federação, que alegando que você treina, que está vinculado, tá certo? Caso a sua modalidade não tenha uma federação, não tem problema. Até alguns anos atrás o Pentathlon também não tinha federação oficializada, né, aqui em Pernambuco. Colocava essa documentação e ia direto para da confederação, né, que é o órgão máximo, né. Mas caso você tenha, você tem que colocar essa declaração da federação. Depois disso, a declaração da entidade nacional ou internacional, né, que é o órgão máximo, ele é a confederação internacional da sua modalidade, tá certo? E aí é onde a confederação vai indicar o resultado que você teve. A confederação é que vai dizer, ó, tal atleta ficou em tal lugar no Campeonato Brasileiro. É nessa documentação da confederação que tem que ter o resultado, que é o que eles vão avaliar para você dar entrada na bolsa, tudo bem? Além disso, tem que ter o boletim oficial, ou seja, o resultado geral da competição, quantos atletas estavam participando. Eu do Pentathlon, entro lá no site da confederação, puxo ali o resultado de todos os atletas que estavam direitinho, porque eles também confirmam isso daí, tá certo? Depois disso, tem a declaração de ciência de utilização dos recursos, porque essa documentação, ela já está aqui pronta no final, tem um modelo para vocês verem. É só você preencher, já está aqui, tá vendo? Você coloca seus dados, preenche e assina. Deixa eu voltar aqui para onde estava. Bom, e depois disso, o comprovante da conta bancária. Caso você ainda não tenha, seja um atleta novo que não tem conta bancária, eu acredito que pode ser na conta do pai e da mãe. Você como vai ter que comprovar ali a questão de filiação, eu acho que eles aceitam, porém, eu acho que o ideal é você abrir uma conta, o pai e a mãe abrem uma conta no nome da criança, caso ainda não tenha, caso você ainda não tenha. Uma conta poupança, por exemplo, e até é importante que você já tenha ali seu cartão, já comece a receber no seu nome. Eu acho até melhor, na verdade. Aí depois disso a gente vem para a questão, basicamente aqui, das categorias, tá certo? Que vai do mais alto até o mais baixo, que seria o mais alto atleta olímpico e o mais baixo atleta regional. Eu sei que os valores aqui do mais alto que é o atleta olímpico é 2.500 e o mais baixo é 380, porém esses do meio aqui eu procurei no edital, não tá falando. Talvez eu ache em outro local. Se eu achar, vou botar aqui nos comentários depois. Mas para vocês terem uma ideia que fica mais ou menos nessa faixa de valores. Então aqui o atleta olímpico é justamente aquele atleta que foi para a Olimpíada. Se você foi para Tóquio 2020/21, né, você consegue dar entrada nessa categoria daqui. Depois disso a gente vem para o atleta internacional A, que é aquele que obteve medalha de ouro, prata ou bronze em campeonato mundial, jogos pan-americanos, universidades, está certo? Isso tanto para modalidade individual como modalidade coletiva. Depois disso tem o atleta internacional B, é aquele que conquistou medalha de ouro, prata ou bronze em campeonato pan-americano, jogos sul-americanos. Aí você pode estar perguntando, mas em cima tem jogos e aqui tem campeonato, mas é porque tem justamente essa diferença. Jogos pan-americanos é aquele que acontece de 4 em 4 anos, vai todas as várias modalidades. É diferente de um campeonato sul-americano, por exemplo, da sua modalidade. Então não confunda jogos pan-americano com o campeonato pan-americano. Depois disso tem o atleta nacional A, que é aquele que ficou em primeiro lugar na competição máxima nacional, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro. E o Internacional B é a mesma coisa, só que medalha de prata ou bronze no Campeonato Brasileiro, tá certo? Lembrando que não necessariamente na categoria principal, pode ser em categorias menores, né? Por exemplo, um atleta sub-15, sub-16, tá certo? Depois tem o atleta estudantil.
A é aquele que conquistou medalha de ouro nos jogos escolares, jogos da juventude, jogos universitários. E o atleta estudantil B é a mesma coisa, só que a diferença é medalha de prata e bronze. E depois disso, o atleta regional, que é aquele que conquistou medalha de ouro. O que seria esse atleta regional? Por exemplo, na época da natação, a gente participava de competições Norte-Nordeste ou Nordeste de natação. Eu acredito que se enquadra nesse daí. Não é uma competição nacional, um brasileiro, mas tem um título regional, né? Então, eu acho que se enquadra nessa categoria. Bom, então aqui, se você tem algum resultado que se enquadra nessas categorias, você vai ter toda aquela documentação ali com a confederação indicando o resultado que você teve para você dar entrada. Aí depois disso, tá falando aqui a questão dos prazos, período de inscrição, avaliação curricular, 17 e 31 de 1 de janeiro de 2022, que eles vão avaliar. Depois disso é um resultado preliminar. Depois desse resultado preliminar, tem um período de 2 a 7, que é para os recursos, né? Se algum atleta achou que tem alguma coisa que está errada ou algum dado que eles não avaliaram corretamente, a gente consegue entrar com recurso. E aí, depois desse prazo, tem a homologação do resultado final, que aí no dia 11 de fevereiro vai ter o resultado final dos atletas contemplados. E aí, depois disso, você tem que fazer a assinatura do termo. E aí, você vai entrar, fazer a assinatura do termo de adesão. Provavelmente os atletas contemplados, a própria secretaria vai mandar um e-mail, vai entrar em contato para você assinar esse termo. E aí, depois que assinou o termo, tudo certo, é só esperar o dinheiro entrar na conta. Lembrando que você recebe 12 parcelas, né? Isso aí é um período de 1 ano, então você recebe esse valor no período de 1 ano, mensalmente. Pronto, então esse aqui foi sobre o edital do Bolsa Atleta. Agora eu vou falar sobre o edital do Time PE. Algumas coisas são bem parecidas, mas o critério para você entrar é por resultado esportivo, mas tem uma questão de ranqueamento. Vou mostrar como é que é. Pronto, eu falei sobre o Bolsa Atleta, agora eu vou entrar no edital do Time PE. Basicamente é a mesma coisa, assim, a questão de período de inscrição também segue o mesmo padrão de 6 de dezembro de 2021 até 14 de janeiro de 2022. A diferença é que o e-mail que você vai mandar as declarações, né, documentações muda. O e-mail que você tem que mandar é esse aqui, ó, timepe2022@gmail.com. Mas basicamente o período de inscrição é o mesmo e o período dos resultados também das competições também é o mesmo do Bolsa Atleta, de 1º de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Com relação aos requisitos necessários para pleitear o benefício, também segue o mesmo padrão, tá certo, do Bolsa Atleta. Idade mínima 13 anos, ter sido convocado como integrante da seleção brasileira, né, para participar de competições internacionais, está vinculado à entidade de prática desportiva, tá certo? Com relação aos treinadores, tá certo? Porque o time PE, o atleta pode dar entrada sem técnico? Pode, mas se ele tem um treinador, o treinador também pode entrar fazer parte do time PE. Então, com relação aos treinadores, ter formação superior em educação física, ser treinador por pelo menos 1 ano do atleta, né, que vai ser contemplado no time, está vinculado a uma entidade de prática esportiva, né, ao clube, também está registrado na federação com confederação da modalidade, né, ao qual o atleta também está vinculado. Está inscrito no Conselho Regional da Educação Física, né, no CREF, e possui títulos acadêmicos, participações esportivas e experiências na modalidade para a qual seu atleta ou para-atleta foi selecionado. Com relação à documentação também dos atletas, a diferença é que para o time PE tem que ter um currículo, tá certo? A gente tem que fazer um currículozinho, os atletas, colocando, basicamente você vai colocar, tá aqui, né, dados pessoais, escolaridade e os resultados das competições que você participou, tá certo? No período de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Fora isso, comprovante de residência, cópia do RG e CPF, as declarações também seguem o mesmo padrão, declaração do clube, declaração da federação, da confederação, aqui o boletim oficial com os resultados, basicamente a mesma coisa. O que tem a mais aqui é que a gente tem que ter uma declaração da confederação alegando o resultado que você teve no ranking nacional da categoria adulto, tá certo? Se por acaso você está ranqueado entre os 8 melhores da categoria adulto da sua modalidade, você tem que ter uma declaração à parte, que eu vou explicar mais para frente, porque isso aí vai contar como pontuação, tá certo? E uma declaração, caso você tenha também para os Jogos Olímpicos, participou, uma declaração do COB, da Confederação e comprovante da conta bancária, tá certo? Com relação aos treinadores, também nada demais, currículo, treinador, diploma, né, do conclusão do curso de Educação Física, bacharel, licenciatura, documento de comprovação da inscrição no CREF, né, Conselho Regional de Educação Física, declaração do clube e da confederação, né, dizendo que o treinador dá treino, é afiliado a essa entidade esportiva, tá certo? Documento comprovando a residência, comprovante do registro de administração de esporte
na modalidade na qual o seu atleta está vinculado, ou seja, que o treinador ele é realmente treinador daquela modalidade, né, e treina seu atleta, e cópia do comprovante bancário. Nada de mistério aí. Agora vamos com relação à pontuação do time PE. Lembrando, o Bolsa Atleta, você com o resultado, você tem aquele resultado de, por exemplo, no meu caso, fui segundo lugar no revezamento misto do Campeonato Sul-Americano. Então, eu sei que com esse resultado eu consigo dar entrada na categoria internacional B, por exemplo. Já no time PE é diferente. No time PE é um sistema de pontuação, tá certo? E essa pontuação, ela vai de 0 a 10. Então, a pessoa, ela pode fazer 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 10 pontos, tá certo? Contemplados aqueles atletas mais bem ranqueados no sistema de pontuação. E como é que é esse sistema de pontuação? Antes de tudo, os atletas que foram para a Olimpíada, né, estavam classificados para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, que foi a última Olimpíada, eles têm acesso direto ao programa, tá certo? Isso é novidade. Alguns anos atrás não tinha esse benefício, tá certo? Os atletas olímpicos não tinham esse critério de entrar direto. Hoje em dia, eles fizeram uma modificação no edital e aqueles atletas que foram para a última Olimpíada, eles têm acesso direto ao programa. Então, ou seja, independente de pontuação, já está dentro, tá bom? Depois disso, a gente vem aqui, ó. Item 2. Conquista de título até a 3ª colocação no Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Sul-Americano e Campeonato Pan-Americano, Universidade e Gimnasiade. Ou seja, a gente pode fazer 1,5 pontos e a pontuação máxima é 3 pontos. Por exemplo, aqui, se você teve um resultado no Campeonato Mundial, nadador, e ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial, você tem direito a 1,5 pontos. Se na outra prova, nos Jogos Pan-Americanos, você também medalhou, você tem direito a fazer mais 1,5 pontos, entendeu? Então, assim, você no máximo aqui faz 3 pontos nesse item 2. No item 3, para modalidades individuais apenas, ter se classificado entre os 8 melhores atletas do país no ranking nacional final da categoria principal ou adulto. Então, ou seja, se você entrar entre os 8 melhores do país na categoria principal, você faz 1 ponto. Por exemplo, aqui eu estou em segundo do ranking, se eu não me engano. Então, aqui eu faço 1 ponto. E aí, por que a pontuação vai até 2? Porque com o atleta do atletismo, ele faz 100 metros rasos, ele está entre os 3 melhores do país na categoria principal. Então, ele consegue fazer 1 ponto. Mas ele também está entre os 8 melhores do país na prova de 200 metros rasos. Entendeu? Então, ele consegue fazer 2 pontuações de 1 ponto. Então, a pontuação máxima é 2 pontos. Depois disso, a gente vem convocação para integrar a seleção brasileira em competições oficiais e ou amistosas nas modalidades individuais ou coletivas. Ou seja, toda vez que você for representar a seleção brasileira, você também faz pontuações. No caso de modalidades individuais, você faz meio ponto por cada participação, podendo fazer no máximo de 2 pontos. No caso de modalidades coletivas, a cada participação, 1 ponto e você pode fazer até 4 pontos nesse quesito. Depois disso, a gente vem obtenção da medalha de ouro, ou seja, apenas primeiro lugar em competições nacionais promovidas pela Confederação, Comitê Olímpico do Brasil, Paralímpico, Confederação Brasileira de Esporte Universitário e Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Ou seja, apenas para o primeiro colocado nesses tipos de competições, você pode fazer, no caso de modalidade individual, meio ponto por cada resultado e em modalidade coletiva, 1 ponto por cada resultado, somando até 3 pontos nesse item, tá certo? Então, no meu exemplo, eu consigo fazer uma pontuação de 1,5 no item 2, consigo fazer a pontuação de 1 ponto no item 3, consigo fazer a pontuação máxima de convocação pela seleção no item 4. E assim, cada atleta ele vai colocando ali os resultados para você conseguir o máximo de pontos possíveis, tá certo? E aí pronto. Basicamente, o resultado vai ser por critério de pontuação, e aí ele explica aqui como é que seria o critério se caso de empate, né? Ele vai seguir a melhor pontuação obtida se caso de empate, vai desempatar, no caso, no item 1, né? Ou seja, quem foi campeonato mundial está acima de quem foi que colocou um resultado de Jogos Pan-Americanos, que está acima de quem colocou um campeonato Pan-Americano, tá entendendo? Depois disso, se caso de empate também, aí vai por ouro, prata ou bronze, respectivamente, né? Quem tiver o melhor resultado está na frente. E caso de empate, aí vai pela maior idade, quem for maior de idade. Se ainda empatar, eles vão ver a questão de data de nascimento, hora que nasceu, enfim, mas isso é muito difícil de acontecer. Então é basicamente isso a diferença do time PE. E aí, no final, ele também segue a mesma programação, tá certo? Do Bolsa Atleta, os mesmos dados, as mesmas datas para divulgação do resultado, período de recurso, assinatura do termo de adesão. Beleza? Pronto, então eu já falei sobre os editais, né? Eu acho que a parte mais complicada, na verdade, é essa.
de você realmente separar as documentações, as declarações, tudo que precisa, porque se você tiver faltando alguma declaração, tiver faltando algum detalhe, você vai ficar prejudicado para dar entrada nos editais, tá certo? Ah, Felipe, mas como é que eu consigo esses documentos? Cara, aí não tem jeito, você tem que, se você tiver uma federação, você tem que correr atrás de algum responsável da federação e cobrar realmente isso aí da sua federação, ou se você não tem federação, de algum responsável da confederação, você tem que realmente cobrar dos responsáveis a documentação que você tem direito, de resultados que você obteve para você conseguir dar entrada nesses editais, tá certo? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma pessoa na nossa equipe, né, do Pentato, que é até a Renata, que ela cuida de tudo isso, de documentação, declaração pra gente, então facilita bastante, mas teve um tempo que a gente não tinha isso, então era o tempo todo ali falando com o meu treinador e ele tinha que preparar a documentação de todo mundo, e aí acabava que ele se enrolava, além de dar treino, tem que fazer documentação, enfim. Mas de toda forma, tem que correr atrás disso, essa é a parte mais chatinha realmente. Agora que eu já falei dos editais, tá? Eu vou entrar aqui na inscrição de fato pelo site, tá certo? Então, ó, nesse site aqui, eu venho clicar aqui o formulário do TeamPE e formulário do Bolsa Atleta. Como eu falei, eu vou fazer a inscrição nas duas. Vou mostrar a vocês que não tem mistério, é basicamente colocar os dados ali que pede e enviar. E quando acabar, depois que você fez isso não garante não, você só fez a inscrição. Lembra que depois tem que mandar todas aquelas declarações, documentações para os e-mails, né? O e-mail do TeamPE e o e-mail do Bolsa Atleta, que eu falei anteriormente nos editais, tá certo? Então, começando aqui, ó, pelo time, tá certo? Nessa página aqui, quando você clicar ali em formulário. Então, aqui, ó, vou preencher. A primeira coisa que pede é o e-mail. Depois ele vai pedir os dados, né? Ó, nome completo, CPF, o RG, data de nascimento, telefone celular, e-mail, né? Instagram e tal, CEP, endereço. Então, dados básicos aqui, né? Preencher os meus aqui. Depois ele vai pedir, ó, nome da federação, confederação, do clube, modalidade e se participou ou não dos Jogos Olímpicos. Depois ele vai pedir seus dados bancários, né? Qual o seu banco, a agência, o número da conta e qual tipo de conta é, né? No caso, se for atleta menor de 18 anos, aí nome do responsável, CPF e o telefone. Depois ele vai pedir os dados do treinador, né? O nome completo, CPF, RG, praticamente as mesmas coisas, né? Do atleta. No caso aqui é o seguinte, se você for dar entrada sem um treinador, você vai pular essa etapa e vai deixar simplesmente branco. Mas se você vai dar entrada junto com o seu treinador, aí você tem que preencher esse formulário também com relação aos dados do treinador, né? Vou pôr aqui os dados do meu treinador. Vou olhar aqui a filinha que ele já tinha me dado. Depois também vai pedir os dados bancários do treinador, né? Banco, agência, a conta e o tipo da conta. E depois de ter colocado o número da conta, é só clicar aqui em enviar. Pronto. Sua resposta foi registrada, time Pernambuco, ok. Tá vendo? Não tem mistério nenhum. A inscrição é muito fácil, realmente. É só você colocar ali os seus dados. E repito novamente, depois de ter feito isso, tem que mandar toda a documentação para aquele e-mail lá do time PE, tá certo? Se você só fez a inscrição, não adianta nada. Tem que fazer a inscrição e mandar a documentação. Lembrando, no prazo até o dia 14 de janeiro. Vou fazer agora a inscrição no Bolsa Atleta. Vamos lá. Basicamente vai seguir o mesmo padrão. E-mail. Depois pede os dados aqui, ó. Nome, CPF, RG, praticamente igual ao do time. Na próxima página ele vai pedir dados de endereço, né? CEP, estado de nascimento, coisas de endereço, né? Preencher aqui. Pronto. Aí aqui é que está a diferença do Bolsa Atleta em relação à inscrição no time, né? Ele vai pedir as mesmas coisas da federação com federação, do clube, a modalidade. E aí você já vai ter que botar tipo de modalidade, olímpico ou paralímpico, ou não olímpica e não paralímpica, né, no caso. O título, qual foi o resultado que você obteve, primeiro, segundo ou terceiro, ou participação na Olimpíada. E aí você vai botar a competição válida para o Bolsa Atleta, ou seja, qual o nível de competição que você vai colocar aqui. Vou dar o exemplo do meu caso. O meu caso, eu vou colocar na Internacional B, que é campeonato sul-americano, campeonatos pan-americanos, tá certo? Que é diferente da Internacional A, que seria campeonato mundial, jogos pan-americanos, tá certo? Se você tem um resultado de campeonato brasileiro, então você vai botar aqui campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato Nordeste, Norte-Nordeste seria ali talvez para regional,
né? Ranking final no ano mundial, ranking final no nacional. Então, dependendo do seu resultado, você vai marcar qual a sua opção aqui, tá certo? Modalidade. Pentátulo moderno. Pentátulo moderno. Aí aqui, ó, tipo de modalidade olímpica. Eu vou botar que eu fiquei em segundo lugar, tá certo? Que eu vou entrar no segundo lugar no revezamento misto. Certo? Então, título esportivo no período, segundo lugar. Competição válida para o Bolsa foi num campeonato sul-americano. Campeonato sul-americano, isso mesmo. Segundo lugar. E é isso. Então, vou marcar aqui categoria da Bolsa. E aqui vou marcar, ó, Atleta Internacional B. Certo? Ó, então, assim, o Bolsa Atleta tem que ter muita atenção, principalmente nesse quesito aqui. Você já tem que estar ciente do resultado que você vai colocar para ter direito ao edital, a Bolsa Atleta, tá certo? Então, no meu caso, aqui é um resultado, só precisa de um resultado. Claro, se você tem mais de um resultado, você vai botar aquele resultado que é maior, no caso, é o resultado mais expressivo, que vai ser uma categoria de bolsa com um valor mensal maior, no caso, né? Por exemplo, eu também fiquei em primeiro lugar no brasileiro, mas a bolsa de internacional B ainda é maior o valor do que o atleta internacional A, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, você tem que ter muita atenção aqui para marcar certinho sua colocação, marcar certinho qual foi o tipo de competição e marcar certinho qual é a categoria que você vai estar querendo dar entrada, tá certo? Por isso que é importante você ler novamente o edital, ver direitinho qual que é a categoria que você vai entrar, tá certo? Depois ele vai pedir novamente aqui a questão dos dados bancários, né? Mesma coisa da do time. Atenção para colocar realmente o seu dado bancário certinho, né? Para não ter problema na hora de entrar o dinheiro. E enviar. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas o objetivo aqui realmente é colocar no detalhe ali, explicar tudo direitinho como é que seria a inscrição do Bolsa Atleta Pernambuco e do time PE. Espero que eu tenha ajudado. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo e sentiu que pode ajudar muitas outras pessoas, outros atletas, então não esquece de dar aquele curtir, porque isso ajuda bastante aqui no meu canal, no meu trabalho. E comenta aqui embaixo se você quer que também eu faça um vídeo explicando ali o edital também do Bolsa Técnico. Pode ser que alguns técnicos tenham dúvida de alguma coisa, comenta aqui embaixo para ver se eu faço também, tá certo? Abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por chegar até o final. Se esse vídeo fez sentido para você, verifique se já está inscrito no canal. Peço também um like para ajudar na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.